Uma das características mais interessantes da franquia Alien é como os filmes partem de convenções do terror, mas conseguem integrar outros gêneros. O filme original do Ridley Scott já apresenta uma mistura bem interessante entre terror e ficção científica. O filme do James Cameron insere elementos de ação e de aventura. O filme do Fincher, além de lidar com o terror, vai tentar trabalhar com um lado mais dramático e psicológico. E o filme do Jean-Pierre Jeunet tem até momentos que flerta com uma comédia ou com uma certa autoconsciência mais irônica da franquia. São filmes que, no geral, vão manter o tom do terror e da ameaça, mas é interessante como os cineastas propõem uma certa variação, né? A partir disso, a partir dessa base. Isso nem sempre vai dar certo, mas eu acho que ainda assim é uma franquia bem interessante de analisar, porque são filmes bem particulares e com escolhas de linguagem bem específicas. Pelo bem e pelo mal, você consegue ter filmes bem marcantes aqui na franquia Alien. Nesse vídeo eu vou analisar todos os filmes da franquia Alien até o Alien Romulus. Só não vou falar sobre os filmes crossover com o Predador, para tentar, né, explorar essa variação de abordagens, para analisar as diferenças entre escolhas de linguagem e o efeito que essas diferenças causam para o espectador. A franquia é irregular, isso não dá para negar, mas ainda é muito rica e com certeza é das franquias mais icônicas da história do cinema. Mas beleza, vamos começar pelo primeiro filme, o filme do Ridley Scott. Alien, o oitavo passageiro, mostra os tripulantes de uma nave comercial que está voltando para a Terra, mas recebe sinais vindo de um planeta, e quando os tripulantes vão investigar o sinal, encontram o que parece ser uma nave alienígena e passam a ser atacados por uma criatura que deixa embriões dentro das pessoas. Eu acho que a maior proeza desse filme é como ele integra uma ideia de terror mais intimista, um terror aí mais elegante, entre aspas, na sua atmosfera, no seu ritmo, na fotografia contrastada, sofisticada. Integra isso com os apelos de um blockbuster clássico, com os apelos de um filme high concept. É um filme com um apelo muito simples e direto, é um monstro no espaço, e no espaço, né, como dizia até a tagline do filme, ninguém irá te ouvir gritar. Ele tem esse conceito muito simples e direto, mas a execução do diretor é muito sofisticada. Ele não filma essa premissa como se fosse um mero blockbuster descartável que só quer chocar as pessoas. O filme tem uma caracterização muito específica. O trabalho do H.R. Giger tem uma coisa meio barroca e futurista ao mesmo tempo. A fotografia contrastada recorta muito bem a figura do elenco. Ele tem uma relação entre claro e escuro muito virtuosa. O Scott, em específico, usa muito a contraluz, né? Usa a contraluz até mais do que os outros cineastas. Ele curte evidenciar ali uma certa aura luminosa nos personagens e nos ambientes. E o ritmo do filme é
relativamente lento. Os personagens falam devagar, falam até meio baixo, a atuação deles é até meio lânguida, né? Tudo isso cria uma atmosfera muito intimista. Parece que ele pega o roteiro de um projeto high concept e filma como se fosse um drama europeu, como se fosse quase um filme do Bergman. Existe, claro, a ameaça do monstro, mas os personagens por si mesmos parece que já estão meio alienados, já estão cansados, já são máquinas de trabalhar. Eu acho que só nessa caracterização e no modo de filmar as pessoas e os ambientes, o Scott propõe já algo muito sombrio e muito interessante. E apesar de ser um filme relativamente explícito, né? Ele mostra os ataques, mostra lá os facehuggers, mostra o feto do monstro. Apesar disso, quando é para filmar um ataque mais violento, o Scott usa mais closes e mantém esse tom intimista mesmo nos ataques. Como o filme não tem grandes efeitos especiais, até né, pela época em que foi feito, os ataques são rápidos e a decupagem é muito mais controlada e com planos fechados. É bem diferente, por exemplo, da decupagem do Alien Romulus, que usa vários planos gerais e até sequências mais longas para mostrar as perseguições e os ataques. Isso faz com que esse filme se torne muito claustrofóbico e também faz com que o espectador fique muito mais apreensivo com pequenos detalhes. Você sente aflição só de ver uma pequena luz piscar em um sensor de presença, ou só de ouvir um pequeno ruído de algo sendo arrastado. É interessante como ele usa o ambiente limitado da nave para repensar algumas tradições de filmes de monstros. Se a gente pensar nos filmes de monstros dos anos 50, a gente encontra né, estragos de grandes proporções e monstros espalhafatosos. Aqui não. Aqui, claro, existe destruição, o pavor está ainda no medo de ser devorado pelo monstro, mas a nossa aflição nasce nesses pormenores que existem no contexto da nave, no contexto aí dos detalhes da nave e daquele ambiente. Claro, é um trabalho com um clímax, ele vai seguir sim uma estrutura mais comercial, mas ele evita um aspecto mais épico disso. Se comparar, por exemplo, o ato final desse filme, que é uma perseguição estratégica nos túneis escuros e apertados da nave, com o ato final grandioso do filme do James Cameron, a gente percebe isso claramente. Então, é um filme que propõe essa relação interessante entre terror e ficção científica, mas que inova principalmente por ter essa abordagem mais intimista a partir de um projeto de blockbuster. Então, são escolhas de direção, escolhas de linguagem que fazem toda a diferença nesse sentido. 7 anos depois, foi lançada a continuação do Alien, o Aliens, o Resgate do James Cameron. Aliens, o Resgate se passa 57 anos depois do primeiro. A Ripley, que ficou em estasis, ficou hibernando esse tempo, é encontrada pela empresa que trabalhava e descobre que o local em que tudo aconteceu
no filme anterior foi colonizado pelos humanos e essa colônia passa a ser atacada e a Ripley volta junto com uma comitiva militar para aquele mesmo planeta. Esse filme é basicamente o oposto do filme do Scott. O James Cameron rejeita toda aquela elaboração mais elegante, entre aspas, e intimista do filme anterior. É um filme com uma decupagem muito mais clássica que localiza o espectador em tudo. Enquanto o Scott usava muitos closes e tinha aquela abordagem mais claustrofóbica e com uma luz contrastada, o James Cameron te apresenta os espaços na sua integridade e ilumina muito bem esses espaços. E talvez a mudança mais radical é que esse, na verdade, é mais um filme de ação e aventura do que de terror propriamente. Claro que existe ali o elemento da ameaça, mas ele é muito mais focado num aspecto de embate direto contra essas ameaças. Em teoria, tudo isso poderia ser ruim. Poderia ser ruim se o Cameron fosse para um caminho de blockbuster genérico, mas felizmente ele não vai. Esse elemento aí da ação e da aventura flerta com uma caracterização meio ingênua, meio B, que dialoga com as tradições mais clássicas e ligadas ao cinema de gênero do James Cameron. Esse filme parece até uma história em quadrinhos, sabe? Ele não tenta ser realista nem nada e abraça várias possibilidades mais fantasiosas sem medo. E, além disso, ele desenvolve ainda um aspecto dramático bem interessante da protagonista, da Ripley, principalmente em como, desde o início, coloca ela com a personagem alienada. Mesmo fora da nave lá do primeiro filme, mesmo na Terra, ela ainda se sente alienada. As pessoas não acreditam nela. A companhia explora e manipula ela. E a relação dela com a criança que ela encontra nessa colônia também é bem reveladora. Querendo ou não, a franquia Alien tem esse subtexto de relações maternais e de uma natureza feminina, principalmente em como lida com essa questão do embrião com o parasita e do seu isolamento com a figura feminina. Então, devido a essa temática maternal, a presença da criança pequena vai, digamos, acender um certo instinto da personagem. E, para além de tudo, a personagem também é muito instintiva, né? Ela consegue se salvar não só porque é inteligente, mas porque segue muito bem os seus instintos. A Ripley é uma personagem inteligente em termos estratégicos, ela pensa rápido, ela acha soluções para tudo, mas a personagem com uma intuição muito forte também. Várias situações extremas do filme, situações de perigo ou situações em que ela deve salvar alguém, vão revelando esse lado instintivo dela e também revelando essa humanidade dela, né? O James Cameron, nos seus filmes de modo geral, é um diretor que trabalha muito bem com essa humanidade. Ele sempre tem personagens que precisam sobreviver a alguma coisa e durante esse processo sobrevivem devido à sua força e inteligência e também devido ao seu senso humanista. São
personagens que colocam a vida humana acima de tudo e são recompensados por isso de algum modo. A Ripley aqui faz tudo para salvar a garota no final. Inclusive, o ato final desse filme é das melhores coisas de toda a franquia. A Ripley vai se adaptando a todas as situações e o Cameron usa isso para tornar o filme ainda mais estimulante, né? Acontece muita coisa nesse filme, mas você entende tudo muito bem. Essa abordagem estética mais clássica do Cameron preserva o equilíbrio entre a clareza do que acontece e os estímulos constantes das ameaças. Não são apenas estímulos vazios, existe toda uma progressão da tensão e da violência que é muito bem trabalhada. Então, é interessante como o James Cameron, de algum modo, faz o filme que o Scott evitou fazer, né? Ele faz um blockbuster clássico, mas faz isso muito bem, desenvolve bem a personagem, não se prende a um realismo genérico e tem cenas de ação muito claras e com uma progressão de tensão muito bem trabalhada. Em 92 é lançado o Alien 3 do Fincher. No Alien 3, a cápsula da Ripley aterriza em um planeta prisão junto com a Newt, com a garota do filme anterior, porém apenas a Ripley sobrevive e, junto com ela, ela traz um alien em seu estágio inicial, em seu estágio facehugger, que logo evolui nesse outro ambiente. Esse filme teve vários problemas na sua produção. O projeto teve várias versões, eles tentaram chamar diretores diferentes. O diretor inicial foi demitido porque não concordou com exigências do estúdio. O Fincher teve vários problemas com o estúdio e o próprio Fincher até hoje renega esse trabalho. No fim das contas, de fato, é um dos filmes mais fracos que talvez, né, reflita todos esses problemas aí. Conceitualmente falando, a gente até pode dizer que a abordagem do Fincher, ou a possível abordagem do Fincher, remete mais à abordagem do Scott do que à abordagem do James Cameron. É uma abordagem muito mais sóbria e sombria. Não chega a ser um trabalho tão escuro como é o filme do Scott, mas ele é bastante claustrofóbico, ele usa mais planos fechados, ele tenta ter uma construção dramática um pouco mais intensa, um pouco mais ambígua quando mostra os presidiários, quando mostra ali até um possível romance da Ripley com o cara que salvou ela. E ele reforça novamente esse lado solitário e alienado da Ripley, que nesse caso está novamente ligado ao fato dela ser mulher. O planeta inteiro é habitado por homens e vários deles são até celibatários. Então, a presença da mulher é visto como uma ameaça, uma coisa que vai dialogar muito, né, com toda essa questão da franquia de alienar a personagem feminina. Em teoria, essa proposta do Fincher é interessante, mas o filme não cria ou não é capaz de criar toda aquela atmosfera do filme do Scott por alguns motivos. Eu acho que existem muitos personagens e isso torna a narrativa muito dispersiva e até apaga um pouco a Ripley. E eu também acho que eles tentam misturar esse aspecto atmosférico
com cenas mais práticas e dinâmicas, e aí o filme fica no meio termo, meio indeciso. Em alguns momentos, parece que ele vai virar algo mais lento e sombrio, enquanto que em outros ele quer ser mais dinâmico, ele quer ser muito mais ágil. Então ele perde uma unidade nesse ponto. Dá a impressão que talvez o Fincher quis ir para esse lado mais atmosférico, mais lento, para esse lado que lembra um pouco o Scott, mas o estúdio talvez quis deixar tudo mais dinâmico e mais apelativo, e consequentemente isso tornou a obra bastante irregular. Ainda assim, existem elementos pontuais interessantes. Esteticamente falando, dá para perceber o bom olho do Fincher para composições com a janela em scope, que estilizam as imagens sem perder um aspecto funcional das cenas. O Fincher faz planos bem virtuosos, mas que nunca sobrepõem a clareza das ações, que é uma coisa que até hoje ele faz muito bem, né? Ele estiliza as imagens até certo ponto. A montagem possui algumas fusões bem interessantes e com um certo interesse plástico acima da média, mas é algo pontual. É uma coisa que não vai dialogar tanto com a unidade da obra. E em relação aos efeitos especiais, eles funcionam bem quando usam os bonecos, porque conseguem ter uma relação mais dinâmica com a violência, mas os planos com CGI parecem bem deslocados porque traem explicitamente a estética realista do Fincher. O CGI fica muito artificial e nesse caso isso não funciona porque o filme como um todo busca ser mais sóbrio e realista. Enfim, é um trabalho com boas ideias e até com escolhas estéticas pontuais interessantes. O Fincher é um grande cineasta e você percebe isso em alguns pontos, mas realmente é um projeto bem bagunçado que não tem uma visão. Ele soa bastante genérico e é bem chato até em como se desenrola. Em 97 é lançado o Alien, a Ressurreição, do Jean-Pierre Jeunet. A Ressurreição se passa 200 anos após a morte da Ripley. Ela morre no filme anterior e se passa ali em uma espécie de nave laboratório em que a Ripley foi clonada junto com o DNA da rainha Xenomorfo. E aí esse clone gerou embriões que são estudados, enquanto que esse clone da Ripley possui também algumas características de um alien. Um dos xenomorfos escapa e a Ripley tenta impedir a nave de chegar na Terra junto com um grupo ali meio aleatório de piratas do espaço. Com certeza é o filme com a trama mais aleatória da franquia. Ele tem uma trama bem forçada e, no geral, é um trabalho um pouco irregular, mas eu acho interessante como, no fim das contas, o próprio filme não se leva totalmente a sério, ou pelo menos ele tem um tom mais, digamos, abertamente irônico e assumidamente absurdo. O roteiro do filme é do Josh Whedon e dá a impressão que a premissa dele, a premissa do Whedon, não quer resgatar muito um certo legado da franquia, mas quer usar esse imaginário de forma independente. Ele meio que trata a história como se fosse um piloto barato de TV baseado nos filmes. Inclusive, é um trabalho que minimiza aspectos dramáticos, ele é bem menos dramático
que o filme do Fincher e se foca em situações bem mais práticas. Os personagens estão sempre fugindo ou tentando achar uma saída. Ele tem uma jornada bem mais linear nesse ponto, então é um trabalho muito ágil e talvez por ter uma relação mais livre com a franquia, ele tem essa autoconsciência assumida da franquia. Tem uma cena em que o clone da Ripley tem ali uma crise existencialista quando vê outros clones que deram errado ou quando de algum modo lembra da Newt, então ele vai lidar com essa autoconsciência de modo dramático, mas também de modo irônico. Por exemplo, depois que a Ripley coloca fogo nos clones que deram errado, o personagem do Ron Perlman fala "must be a chick thing", deve ser uma coisa de mulher, como se essa crise violenta dela fosse algo de mulher. Como eu disse, a franquia reforça esse lado aí feminino de algum modo, e aqui isso é ironizado diretamente pela primeira vez, até de modo bastante jocoso, né? Eu não acho que a coisa do clone funcionou muito bem. A Ripley passa o filme inteiro perdida, mas tem alguns momentos pontuais em que ela tem uma crise ou em que ela questiona a si mesma, que são mais interessantes. Acho que a personagem da Winona Ryder é interessante como tentam colocar ela, que é outra mulher, como uma espécie de oposto da Ripley, principalmente por essa delicadeza dela e por essa humanidade muito genuína dela, e que, ironicamente, não é humana, já que ela é um droide, né? Já que ela é um humano artificial, mas também é uma personagem que não foi tão bem desenvolvida assim como poderia ter sido. Esteticamente falando, o Jean-Pierre Jeunet consegue ser mais dinâmico que o Fincher, a câmera dele se movimenta muito mais, é uma câmera muito mais ágil, o ritmo do filme é mais intenso e também é interessante como na fotografia ele puxa mais o grão da película 35mm. Não sei se ele usou um filme com uma exposição mais baixa ou o que, mas a imagem aqui tem uma textura mais suja e granulada que eu acho bem interessante. Ele tem uma aparência sombria que vai nascer diretamente da textura mais suja e crua da película. Enfim, é um trabalho com uma estrutura meio zoada e com uma premissa forçada, mas que até que vai ter o seu charme. Eu até me surpreendi quando revi esse trabalho, porque ele é bastante odiado, mas eu acho que tem algumas coisas interessantes e tem um tom mais leve, entre aspas, que também funciona de algum modo. Em 2012 começa uma espécie de nova fase na franquia Alien com o lançamento do Prometheus. O Prometheus se passa em 2093, mais de 100 anos antes do Alien original, e mostra um casal que pesquisa sobre a origem da humanidade e encontram pistas que apontam para um planeta específico. Uma equipe parte para esse planeta e lá encontram vestígios dos engenheiros, que seriam ali uma espécie que teria criado os humanos. Apesar desse trabalho fazer parte da franquia e lidar até com uma certa mitologia da franquia, ele é meio que uma outra história que se passa no mesmo universo. Em questões estéticas, eu acho que é um trabalho bem interessante.
O Scott não vai mais seguir aquela abordagem sombria, radical e claustrofóbica do primeiro Alien, mas ainda assim esse filme tem uma certa esterilidade na imagem que eu acho bem interessante. É um trabalho que vai assumir muito bem a textura mais limpa e, digamos, morta da câmera digital e vai trabalhar com a fotografia com uma luz mais homogênea. Ele ilumina os ambientes de maneira um pouco mais uniforme e não tem cores tão fortes. O que remete, né, a algo mais tecnológico, a algo mais científico e também dialoga com o tema mais mórbido desse filme em questão. É uma imagem, é uma fotografia meio que sem vida, digamos assim. Eu acho que se os filmes da franquia Alien até o Ressurreição são sobre maternidade e sobrevivência, esses dois que o Scott fez, esse e o Alien Covenant, são sobre esterilidade e morte. A gente não tem mais aquela figura feminina, a gente tem, na verdade, esse androide, o David, que se tornará uma figura central nos filmes e que possui um aspecto bastante anti-humanista, né? Ele é, na verdade, o oposto da Ripley. Ele é um homem, ele é um robô, e ele rejeita totalmente aquele apelo da Ripley de colocar a vida humana acima de tudo. No seu tom, o filme ainda tem esse aspecto atmosférico do Scott, mas aqui é algo muito mais sem vida do que melancólico, como era no outro filme. Acho que a atmosfera responde mais ao que, teoricamente, o David representa. Eu acho que todo o ato inicial do filme, quando eles investigam a estrutura, possui uma relação bem interessante entre elementos tecnológicos e uma sensação de fragilidade e iminência que precede uma ameaça. O Scott tem um talento inegável para mostrar cenários e estruturas ameaçadoras. Ele é um diretor com um ótimo senso de escala. Também usa muito bem a câmera digital para trabalhar com áreas com um escuro absoluto que envolve os personagens em certos planos. Mas quando a ameaça se concretiza, eu acho que ele se torna mais genérico. Ele propõe temas legais, ele quer ser mais prático e ativo do que o original, mas eu acho que não consegue se aprofundar em muita coisa e nem consegue propor uma relação estimulante com a ação. Ele vai ter bons momentos, principalmente quando explora um lado aí mais gráfico que o Scott não explorou no Alien original devido à limitação dos efeitos. A cena, por exemplo, da Noomi Rapace abortando o alienígena e depois sendo perseguida por ele é bem boa, mas no geral me parece que ele encontra soluções estéticas bem protocolares para lidar com as ameaças. E até o plot, quando se revela, me parece meio bobo. O personagem do Guy Pearce, que é o cara que financiou tudo e é o dono do Android, tem uma visão meio ingênua e morre de um jeito meio banal. Até a personagem da Noomi Rapace começa de um modo interessante, mas também vai ficando apagada mais pro final. Enfim, parece que é um filme em que tudo fica pela metade e que se resolve de forma bastante abrupta até.
não é bem o filme que eu esperaria que o Scott fizesse. Apesar dele ser um diretor com altos e baixos, né, na sua carreira, esse trabalho me parece meio subdesenvolvido em vários sentidos. Em 2017, o Scott lança o Alien Covenant. O Alien Covenant mostra uma nave de colonização que encontra, sem querer, um certo planeta remoto que parece ser ideal para ser colonizado, mas que na verdade está infestado de neomorfos e o único habitante desse planeta é o David, o androide do filme anterior. Eu acho que esse filme, na verdade, tem problemas semelhantes aos problemas do Prometheus. Esteticamente, tem coisas bem bonitas e virtuosas. O filme assume ainda mais um lado estéreo do digital. Ele tem uma fotografia com a cor ainda menos saturada do que o Prometheus, principalmente nas cenas externas, e possui ali um trabalho de arte, um trabalho de design de produção bem sofisticado que vai integrar elementos primitivos e tecnológicos a partir de uma visão futurista em que tudo está morto e estático. Então, novamente, ele vai ter um aparente conceito estético interessante, mas que não se desenvolve tanto para além de um virtuosismo mais superficial. Essa estética não é muito bem explorada dentro da dinâmica dramática do filme, e a premissa também dessa espécie aí de psicopatia do David me parece também um pouco forçada. Eu até acho legal essa ideia do David como alguém que talvez contribuiu na criação dos xenomorfos, ou dele como essa espécie de androide psicopata que se revolta contra a humanidade como um todo. Essa questão do androide ter essa consciência de si como um ser superior e sem culpa é interessante, mas na prática parece que ele vira um vilão previsível e clichê, e eu também não acho que o Scott consegue ser muito direto nas questões da possível origem dos xenomorfos. Ele tenta ser misterioso, ele quer deixar mais dúvidas, mas não encontra nada de interessante para colocar no lugar disso. Um ponto bom do filme é que a relação entre terror e violência aqui é mais enfática do que no filme anterior. Os personagens aqui são mais reativos, são mais emocionados. Esse trabalho lembra até um filme de terror um pouco mais clássico nisso. As mortes são mais violentas e alguns personagens deixam as suas emoções atrapalharem as suas ações. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que ele subestima um pouco tais personagens, porque parece que todos são meio idiotas e centraliza tudo de maneira até um pouco entediante no David. Eu acho que esse filme até cai um pouco num certo fetiche de uma construção muito séria do Fassbender desse personagem. Parece que o filme foi feito para ele. Ele atua como os dois androides e aí o filme deixa de lado aspectos mais centrais de todo esse imaginário. Em um saldo geral, eu acho que esses dois filmes do Scott não contribuíram em quase nada para a franquia. Eles funcionam mais como exercícios vaidosos
em que o Scott flerta com o lado mitológico da franquia Alien, mas nunca apresenta de fato uma visão particular, seja sobre o imaginário dessa série de filmes ou sobre os gêneros que as obras trabalham. E também não enriquece tanto assim essa mitologia. Ele dá algumas dicas das origens das criaturas, mas é tudo meio vago no fim das contas. O Scott ainda é um bom esteta, ele ainda propõe elementos estéticos bem interessantes, mas nem isso parece que evolui como o conceito do Alien original evolui junto com as situações daquele filme original. Aqui ele demonstra um virtuosismo técnico sem muita substância. E agora, nesse ano, em 2024, foi lançado o Alien Romulus, do Fede Álvares. O Alien Romulus se passa alguns anos depois do Alien original e mostra um grupo de jovens que trabalham em uma colônia e vão até os destroços da nave do filme original para resgatar as cápsulas criogênicas para que eles possam usar tais cápsulas para fugirem para outro planeta. Porém, no meio disso, encontram os Facehuggers. Esse filme é uma espécie de continuação direta do primeiro filme, mas no lugar da Ripley, o elo principal com o original está no Rook, né? Que era aquele androide que trabalhava para a companhia e era uma espécie de antagonista da Ripley. Então todos os personagens são novos, a história é outra, mas o Rook ali é reativado e tenta continuar a sua missão de levar o xenomorfo para a companhia. Como o Ian Holm já morreu, né, o ator do original já morreu, e se estivesse vivo já estaria muito velho, o rosto dele foi recriado em animatronic e usaram vários efeitos digitais para recriar as suas feições, o que gerou bastante polêmica, porque um ator que está morto é, digamos, o segundo principal antagonista desse filme. E em termos práticos, eu não acho que a reconstrução funcionou totalmente. Ainda que seja um androide, os closes são bem estranhos e ele não se parece como os outros androides que têm aparência mais humana. Mas o interessante da proposta geral desse filme é que ele tenta seguir o tom sombrio do original, ainda que seja mais violento, ele tenta seguir um terror ali mais intimista, mas por uma outra chave estética. Enquanto o Scott resolvia muita coisa com planos fechados e tinha aquela abordagem claustrofóbica, o Fede Álvares usa a luz de modo ainda sombrio, mas faz planos bem mais abertos em que a gente de fato tem uma noção dos espaços da nave. No filme do Scott, a gente nunca tinha muito bem uma visão total dos ambientes, e aqui o Álvares faz planos mais abertos e também faz alguns planos sequências que te colocam lá dentro mesmo, né? Os outros filmes do Fede Álvares têm um pouco essa ideia de personagens explorando um ambiente específico. Ele cria um suspense justamente ao mostrar esse ambiente de modo mais didático, de modo mais direto, para tornar as ameaças ainda mais claras. Ele é um trabalho que quer ser mais funcional que o original. Ele tem um ritmo mais ágil, ele tem
cenas de confronto mais convencionais, mas não chega a ser genérico. Inclusive, as cenas finais são bem criativas, ele vai explorar aspectos dinâmicos das naves e do espaço, né, de modo geral, de maneira bem interessante. Eu não acho que ele chega a ter a profundidade do Alien original ou a inventividade que o segundo filme tem, com algumas tradições de cinema de gênero, mas é um trabalho competente. Eu acho que o diretor fica ali, digamos, no meio termo entre alguém com um olhar próprio e alguém que responde muito bem a certas demandas do estúdio. Não é um trabalho que se arrisca muito no fim das contas. Mas bom, é isso. No geral, eu acho que é muito difícil uma franquia se manter regular, né? Porque os donos da franquia acabam sendo os estúdios ou os produtores. Então, é difícil manter um mesmo tom ou uma mesma unidade em uma série de filmes. O ponto positivo disso é que essas diferenças podem trazer uma boa variedade de abordagens. O longo do James Cameron é bem diferente do primeiro, mas ainda é muito bom. Eu até gosto mais do filme do James Cameron. E o ponto negativo é que a franquia vai perder, né, a sua identidade, a sua unidade. Acho que depois que eles matam a Ripley no terceiro filme, eles começam a inventar umas coisas, começam a inventar desculpas só para ter a Sigourney Weaver de volta, e aquilo soa forçado. Mas, dentro do possível, é uma franquia bem interessante e que, levando em conta, né, o sucesso do Alien Romulus, ainda deve ter outros filmes. Mas é isso, me digam aqui embaixo o que vocês acham dos filmes da franquia Alien. Poste aqui o seu top dos filmes da franquia Alien. Me digam o que você achou desse vídeo, desse formato de vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. É importante que todos se inscrevam para o canal crescer, e até a próxima.